Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa visão, olha, bem diferente e super detalhada do que acontece depois da morte. Ela vem de um texto chamado O Livro de Urântia. A ideia principal é que a morte não é um ponto final. Na verdade, é o começo de uma jornada de aprendizado imensa. Então vamos lá, vamos entender como isso funciona. E tudo começa com essa frase que muita gente conhece. O texto leva isso ao pé da letra, sabe? Ele descreve um sistema super organizado, com vários mundos que são projetados justamente para a nossa evolução. É como se fosse o primeiro passo de uma longa, longa escada. E o coração dessa fase inicial da jornada são essas 7 esferas, que são conhecidas como os mundos das mansões. Nessa nossa análise, a gente vai basicamente traçar o mapa do caminho da alma por cada uma delas, desde o momento em que se acorda lá até a formatura para um novo tipo de vida. Mas antes de começar, um ponto importante, esses 7 mundos são só o comecinho, é o primeiro degrau. Eles fazem parte de um sistema de transição muito, mas muito maior, feito para transformar seres mortais em cidadãos do cosmos. Pensa nisso como o currículo do primeiro ano da Escola do Universo. E a jornada começa aqui, no primeiro mundo. Mas olha, não é um paraíso para descansar, não. É um lugar para despertar e, o mais importante, para se curar. É aqui que a alma acorda de novo e começa a reparar as feridas e as falhas da vida que ficou para trás. E aqui está um ponto central. O que é a ressurreição nesse contexto? Segundo o texto, não tem nada a ver com o corpo físico voltar à vida. É sobre reconstruir a nossa identidade. É a junção da alma, que fica guardada por um anjo, com a essência espiritual da mente, preservada por uma entidade divina, uma espécie de faísca de Deus dentro de cada um, chamada de ajustador do pensamento. É literalmente a montagem do nosso eu de novo. O objetivo do primeiro mundo é bem claro: consertar o que ficou pendente. É curar traumas, preencher as lacunas de experiência. Por exemplo, a parentalidade, que é vista como algo essencial para o nosso crescimento. E tem até uma área especial, o berçário probatório, para cuidar de crianças que não completaram a vida. É uma fase de reequilíbrio total, de se sentir completo. Ok, depois da cura, aí sim começa a educação para valer. A jornada agora vai por um crescimento intencional da mente e do espírito. Os mundos 2, 3 e 4 são totalmente focados em expandir quem a gente é. A gente sai da fase de reparo e entra na fase de construção. E essa progressão fica muito clara aqui, né? No segundo mundo, a alma resolve os conflitos da mente, para alcançar uma paz interna. Já no terceiro, ela mergulha no estudo dos significados do cosmos, quase uma metafísica universal. E, finalmente, no quarto mundo, ela aplica tudo isso na prática, numa vida social baseada em altruísmo. É um desenvolvimento que vai de dentro para fora. O quinto mundo é um salto gigantesco. A perspectiva da alma muda de uma forma radical, sabe? Sai do desenvolvimento pessoal e vai para uma escala universal. É um ponto de virada na jornada. É quando o eu começa a se ver como parte de um todo. E o ponto-chave é exatamente essa transformação da mente. O estudo vira algo voluntário, servir se torna natural. E aquela identidade moroncial, que é aquele estado entre o material e o espiritual, finalmente floresce. A alma já não pensa mais como um indivíduo de um planeta, mas sim como um cidadão do cosmos. Bom, agora a gente vai para os mundos 6 e 7, que são o grande clímax dessa jornada inicial. Aqui, a alma não só aprende, ela se transforma. Para sempre. É a preparação para a próxima grande fase da existência. Essa pergunta vai direto ao ponto do que acontece nesses mundos finais. A identidade mortal, com todas as suas limitações e o que ela aprendeu, está prestes a virar outra coisa. Algo novo e eterno. Mas quando, exatamente, essa linha cruzada? E a resposta, segundo o texto, é a tal da fusão com o ajustador. É um momento transcendental. A alma em evolução finalmente se une de forma permanente com aquela faísca divina que sempre esteve com ela. Essa união cria um ser completamente novo, imortal, indivisível, e marca a entrada na carreira eterna. Não é mais uma alma com um guia, é uma coisa só. E essa fusão, claro, é celebrada com uma proclamação cósmica. Essas palavras cerimoniais são ditas, sinalizando que a evolução mortal foi concluída com sucesso. É uma declaração de que a alma alcançou um novo nível de existência divina, e isso é reconhecido por todo o universo. Agora, com a imortalidade garantida, o sétimo e último mundo serve para uma purificação final. É aqui que os últimos vestígios de tendências negativas, das nossas limitações do planeta, que o texto chama simbolicamente de marca da besta, são totalmente eliminados.
Isso prepara a alma para uma cidadania plena, sem nenhuma restrição. Pronto, a formatura dos 7 mundos das mansões está completa. O próximo destino é Jerusalém, a capital do nosso sistema local. E a alma vai ser recebida lá não mais como uma estudante em recuperação, mas como uma cidadã de plenos direitos do universo. O texto usa essa imagem, que é uma releitura de uma passagem bíblica, para descrever a chegada triunfal dos formandos. Eles são vitoriosos, superaram suas naturezas mais baixas e agora se reúnem para celebrar, prontos para uma nova fase de comunhão e de serviço. E assim, a jornada pelos mundos das mansões chega ao fim. Mas, como o texto deixa bem claro, isso não é o final da história, é o verdadeiro começo. A alma agora é uma cidadã completa, com uma nova forma, e está pronta para embarcar na próxima e ainda maior etapa da sua aventura pelo cosmos. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Se a gente pensar nesse universo como uma grande escola, onde cada fase é uma lição, qual seria o objetivo final de tanto aprendizado? Talvez a busca pela perfeição seja, na verdade, a própria jornada eterna. Espero que essa análise tenha sido esclarecedora.